Carl Jung descobriu algo fascinante. Nada na nossa vida acontece por acaso. Cada acontecimento, cada pessoa que cruza o nosso caminho e cada situação que enfrentamos carrega um significado, mesmo que às vezes não enxerguemos. O universo parece mandar sinais, pequenas pistas que indicam a direção. Você está pronto para percebê-las? Pense naqueles momentos em que algo inesperado acontece, tão singular que você não consegue deixar de se perguntar se existe uma mensagem por trás. Talvez aquela oportunidade que surge quando você mais precisava ou o desafio que parece impossível, mas termina transformando você de forma profunda. Jung acreditava que essas coincidências não eram mera casualidade, mas sim fruto de uma força que ele chamou de sincronicidade, um elo invisível entre o que você sente por dentro e o que se passa ao seu redor. Na visão dele, o universo não funciona ao acaso. Tudo tem um propósito. No entanto, a maioria das pessoas nem percebe esses sinais, envolta em rotinas e distrações sem fim. Imagine passar por uma fase complicada, sentindo-se sem saída, e de repente algo chama sua atenção. Pode ser um livro que aparece no momento certo, uma conversa espontânea ou até uma ideia que você nunca havia considerado. Será só coincidência ou um chamado do universo para você seguir em frente? Jung dizia que essas experiências são oportunidades, portas abertas para um nível mais profundo de consciência. Quando você para observar, nota que os sinais estão por toda parte. Talvez você esbarre constantemente na mesma pessoa em lugares diferentes ou perceba um número que se repete insistentemente. São sussurros do universo, lembrando que existe algo maior em ação. O grande desafio não é enxergar esses sinais, mas entender seu significado. Jung teorizava que o inconsciente fala conosco através de símbolos, sonhos e intuições. Aquelas vozes interiores não surgem do nada, mas são tentativas do inconsciente de se comunicar. Só que, em meio a tanto barulho e distrações, é fácil silenciar essa voz interior. Ao ignorá-la, acabamos nos distanciando da nossa essência e perdemos a chance de nos alinhar com o que realmente nos faz vibrar. Para Jung, o segredo de uma vida plena está em integrar todas as nossas partes, inclusive as que nos incomodam, pois aquilo que reprimimos por dentro acaba se refletindo do lado de fora. Já aconteceu de alguém ou alguma situação despertar o seu pior lado? Talvez seja aquele chefe que tira você do sério todos os dias, um relacionamento que drena suas energias ou uma decisão que provoca um conflito interno constante. Para Jung, isso não é azar. São espelhos que refletem partes de você que pedem cuidado e cura. Em vez de fugir, ele sugeria encarar de frente. Cada obstáculo, cada embate, pode ser um degrau para redescobrir aspectos seus que estavam adormecidos. É como se o universo colocasse provas em seu caminho para relembrar quem você é de verdade. Mas antes de superá-las, é preciso ter coragem de olhar para dentro. Essa jornada interior exige coragem, paciência e, sobretudo, honestidade consigo mesmo. Significa encarar medos, inseguranças e dúvidas que você preferia evitar. Mas Jung assegurava que o esforço vale a pena. Ao fim desse processo, espera por você uma sensação de paz e clareza, além da capacidade de moldar uma vida que realmente combine com sua identidade mais profunda. Quando você começa a viver em harmonia com a sua essência, algo incrível acontece. As coisas se organizam, as pessoas certas aparecem na hora exata e surge uma conexão com tudo ao seu redor. Pode soar místico, mas, na verdade, é apenas sintonia com o universo e consigo mesmo. O universo está sempre falando com você. Um sonho que o inquieta, um diálogo casual que lhe desperta ideias, ou até um imprevisto que o obriga a mudar seus planos. Cada experiência traz um aprendizado, desde que você mantenha a mente e o coração abertos. Jung enfatizava que a vida não se resume a evitar dor ou buscar uma felicidade rasa, e sim a encontrar significado.
Quando você adota essa perspectiva, tudo muda. As dificuldades deixam de parecer punições e passam a ser lições. As pessoas que tiram você do sério se tornam mestres disfarçados. E aquele momento de solidão ou incerteza vira uma oportunidade de se reconectar com o seu próprio ser. Jung falava de algo chamado sombra, aquela parte da psique que costumamos ignorar por não combinar com a imagem que queremos mostrar ao mundo. Lá se acumulam emoções reprimidas, medos que não confessamos e até ideias que nos fazem sentir vulneráveis. Mas não dá para escapar da sombra. Cedo ou tarde, ela aparece nos relacionamentos, em decisões ou em padrões que se repetem. Enfrentá-la requer examinar o que você preferia não ver, reconhecer erros e aceitar suas limitações. Contudo, também significa descobrir uma força enorme dentro de si. Quando você integra a sua sombra, torna-se autêntico. Para de fingir, pois passou a aceitar cada pedacinho seu. Talvez você se pergunte por onde começar esse processo de integração. Jung deixava uma pista: escutar. Escute as emoções que você tenta bloquear, preste atenção aos sonhos que parecem sem sentido e reflita sobre as situações que causam desconforto. Tudo o que acontece na sua vida é uma mensagem que pode ajudar você a se enxergar melhor. Imagine que você caminha por uma estrada cheia de placas em um idioma que não entende. É assim que muitos de nós vivemos, sem saber ler os sinais que o universo manda, simplesmente porque não conhecemos essa linguagem. Jung nos convidava a aprendê-la, a decifrar os símbolos que aparecem nos sonhos, nas intuições e nos eventos do dia a dia. Você já teve um sonho que se repetia várias vezes e ficava martelando em sua cabeça? Para Jung, os sonhos são a forma como o inconsciente se manifesta, usando imagens e símbolos que mostram o que você precisa trabalhar, soltar ou assimilar. Ignorá-los é como rasgar um mapa que indicaria o caminho. Mas não são apenas os sonhos. Aquelas emoções fortes, raiva, tristeza, alegria desmedida, também dão pistas sobre algo que você não estava notando. Em vez de reagir sem pensar, Jung sugeria pausar e se perguntar: que mensagem essa emoção está tentando me passar? A chave está na autorreflexão. Vivemos em um mundo que exige soluções imediatas, mas o crescimento genuíno ocorre quando nos damos um tempo para olhar para dentro. Quando questionamos nossas crenças, exploramos nossos temores e nos reconectamos com quem somos de verdade. Isso não só altera a forma como você se enxerga, como também transforma seu relacionamento com as outras pessoas. Ao integrar sua sombra e dar ouvidos à sua intuição, seus vínculos mudam. Você para de procurar nos outros o que já encontra em si mesmo. Não que a vida fique cor-de-rosa, mas você passa a encarar os desafios de um jeito diferente. A sincronicidade, um conceito muito intrigante de Jung, se torna mais presente quando você vive em coerência interna. De repente, tudo parece se encaixar. Você conhece alguém essencial no momento exato, surgem oportunidades inesperadas e os problemas gigantes se tornam administráveis. Não é feitiçaria, mas o resultado da harmonia entre seu mundo interior e o universo. Alguns acreditam que, para chegar nesse ponto, é preciso mudar radicalmente o externo, trocar de cidade, de emprego, de círculo social. Mas Jung ressaltava que a transformação principal ocorre dentro de cada um. É a forma como você interpreta o que lhe acontece e como se relaciona consigo mesmo que muda tudo. Quando você decide viver com essa consciência, percebe que o barulho externo, julgamentos, opiniões e pressões sociais, perde a força. Nasce uma clareza que guia suas escolhas de acordo com o seu propósito. Você já não depende tanto da aprovação alheia porque passou a confiar em si. Esse modo de estar no mundo não apenas renova você por dentro, como também reflete no entorno. Relações superficiais vão se dissipando, dando lugar a conexões mais verdadeiras, com pessoas que aceitam quem você é e incentivam seu crescimento. E não é coincidência, é consequência do seu avanço interno. Ainda assim,
O caminho não é livre de obstáculos. Velhas feridas podem reabrir, e situações que você julgava superadas podem reaparecer. Jung ensinava que o crescimento não segue uma linha reta, mas sim um trajeto cheio de altos e baixos. Às vezes, você revisita padrões antigos, porém com um novo olhar. Lembre-se de quantas vezes sua vida pareceu sair dos trilhos, e no fim, aquilo foi o início de uma mudança positiva. Jung dizia que não há despertar da consciência sem certa dose de dor, e por mais que isso soe árduo, também nos liberta. Mesmo nos momentos escuros, há um propósito. A dor e o caos são ferramentas que o universo usa para moldar você, removendo o que não serve mais e revelando quem você realmente é. Para extrair valor dessas experiências, é preciso ousadia. Estar disposto a sentir, a questionar, a aprender. Só atravessando o fogo você se transforma. E lembre-se, esse processo não é sobre buscar perfeição. Jung não acreditava em um ideal inatingível, mas em uma plenitude que surge ao integrar todas as partes de si. Quando você aceita a totalidade do seu ser e entende que cada vivência tem uma razão, para de tentar controlar tudo. Isso não quer dizer ficar parado. É agir com confiança em vez de medo. A confiança é essencial. Jung estava ciente disso e incentivava o desenvolvimento de um vínculo mais profundo com a intuição. Aquela voz interna que, muitas vezes, ignoramos por julgá-la ilógica. Mas a intuição é o idioma da alma e do inconsciente. Quanto mais você a respeita, mais clara ela fica. E, ao seguir essa voz, coisas extraordinárias começam a acontecer. A sincronicidade se torna cada vez mais frequente. Parece que o universo está cooperando, encaixando os fatos de um jeito que você jamais imaginaria. Não é magia, mas a consequência de estar em sintonia com o seu interior. Não é preciso que a sincronicidade surja em grandes acontecimentos. Às vezes, ela aparece em detalhes, uma conversa com um estranho, um livro achado por acaso, um número que se repete a todo instante. São lembretes de que você não está sozinho e de que existe um plano maior em andamento. E quanto mais você repara nessas coincidências, mais fortalece sua fé no processo. É natural duvidar, já que vivemos em uma cultura que supervaloriza a razão. Entretanto, Jung nos lembrava que a vida não é só lógica. Também é mistério, emoção e intuição. Precisamos de ambas para viver por inteiro. Quando essa compreensão se instala, você passa a sentir uma paz que não depende de tudo estar perfeito ao seu redor. Não precisa que o exterior esteja impecável, pois encontra seu centro dentro de si. Essa tranquilidade não vem da noite para o dia, mas de um compromisso contínuo. Sempre que surge um problema, você se pergunta: o que posso aprender com isso? E assim, sua perspectiva de mundo vai se transformando. Para Jung, ser autêntico era fundamental para uma existência plena. O que é autenticidade? É viver sem máscaras, agindo de acordo com a sua verdade, em vez de tentar agradar aos outros. Não é simples. Às vezes, requer decisões difíceis, como encerrar relações ou hábitos que não fazem mais sentido. Mas, quando você se alinha com o que realmente é, o ambiente ao seu redor responde na mesma frequência. Você deixa de fingir para ser aceito, porque passa a fluir em sintonia com a sua essência. Jung também falava do poder dos arquétipos, padrões universais que carregamos em nosso inconsciente coletivo. O herói, o sábio, o amante, cada um representa um papel que se ativa em situações distintas. Se você identifica qual arquétipo está em jogo num determinado momento, pode usar essa energia para superar desafios com mais clareza. O herói ajuda a enfrentar o medo. O sábio o convida a buscar uma compreensão mais profunda. O amante incentiva a se abrir ao afeto genuíno. Todos esses arquétipos coexistem dentro de você, prontos para impulsionar seu crescimento. Quando você adota esses conceitos no dia a dia, percebe que o universo sempre esteve ao seu lado. Até os períodos mais sombrios têm um objetivo: fazê-lo evoluir e expandir.
Portanto, a questão não é se o universo manda sinais, mas se você está disposto a prestar atenção neles. E ouvir não é algo eventual, mas uma prática constante de presença e consciência. É preciso estar receptivo ao inesperado, ao que desafia suas crenças e faz você sair da zona de conforto. Quanto mais você exercita essa abertura, mais forte fica o laço com seu interior. Jung destacava que a verdadeira metamorfose começa quando paramos de buscar respostas lá fora e começamos a olhar para dentro. Tudo de que você precisa para ter uma vida plena já está aí dentro, apenas esperando que você se lembre. Sua tarefa é ter coragem de viver e expressar essa essência. Ao fazê-lo, sua energia se transforma e, sem querer, você acaba inspirando outras pessoas. Sua presença, sua vibração, tem o poder de impactar positivamente quem está ao seu redor. Conforme você avança por essa trilha, é normal surgirem incertezas, recaídas e momentos de dúvida. No entanto, cada passo o aproxima mais do seu centro. Quanto mais em harmonia você estiver consigo mesmo, mais simples se torna captar os sinais do universo e agir com confiança. Quando opta por viver de forma autêntica, algo profundo desperta em você. Você não se preocupa mais em se encaixar em moldes alheios, e sim em ser o que realmente é. Isso não elimina desafios, mas oferece uma base sólida para enfrentá-los. Jung explicava que quem permanece fiel a si mesmo não teme a solidão, pois entende que a conexão genuína começa internamente. Essas pessoas são capazes de ficar sozinhas sem se sentirem abandonadas, pois cultivaram um relacionamento sólido consigo mesmas. E é justamente esse relacionamento interno que define como elas se relacionam com o mundo. Quando você se ama e se aceita, para de buscar lá fora algo que já existe em você, e então constrói relacionamentos mais livres e recíprocos. Isso se conecta ao que Jung chamava de integração. Reunir todas as partes de si, inclusive aquelas que você preferia ignorar. Ao abraçar tanto suas virtudes quanto suas falhas, você não precisa mais fingir nem ocultar seus medos. Essa completude traz uma força que talvez você nunca tenha sentido antes. Também influencia a maneira como você enxerga as mensagens do universo. As dificuldades viram ensinamentos, e em vez de resistir às mudanças, você as acolhe como parte natural da vida, sabendo que até na adversidade há algo valioso a aprender. Pense nas pessoas que marcaram sua trajetória. Quantas o incentivaram a descobrir talentos desconhecidos? Quantas o desafiaram a ir além dos seus limites? Jung diria que esses encontros não são por acaso. Cada um teve um propósito, ainda que na época você não tenha percebido. O universo costuma usar as pessoas como mensageiras, mas muitas vezes estamos tão ocupados que deixamos passar. A sincronicidade é, de certa forma, uma bússola que pode orientar você. Porém, para aproveitá-la, é preciso estar desperto e atento às coincidências significativas que surgem. Não se trata de acreditar em mágica, e sim de reconhecer a conexão entre o que se passa dentro de você e o que acontece ao seu redor. Cada pequena coincidência é uma oportunidade de alinhar sua jornada com sua verdadeira essência. Uma pessoa que vive em harmonia interna irradia uma energia inegável. Não precisa se esforçar para impressionar os outros, pois sua autenticidade fala por si. Qualquer um pode se tornar essa pessoa. Tudo o que é necessário é a decisão de se escutar, seguir as pistas que recebe e agir com convicção. Jung lembrava que o universo age em seu favor, mesmo quando você não percebe. Os tombos e as perdas fazem parte de um plano mais amplo que, no tempo certo, se revela. Para enxergá-lo, é preciso confiar no processo. Cada passo, até os que parecem contrários ao seu objetivo, pode levá-lo exatamente aonde você precisa ir. Esse modo de viver não é o mais fácil, mas com certeza é libertador, pois você se desprende do controle obsessivo e permite que a vida flua. Não se esqueça de que você não está sozinho nessa jornada.
Cada pessoa, de um jeito ou de outro, busca um sentido maior para a existência. Jung falava do inconsciente coletivo, que nos une a todos. Talvez alguém esteja esperando justamente esta mensagem para dar o próximo passo. Por isso, se o que você leu reverberou em você, compartilhe. Pode ser o sinal que outra pessoa precisa. Nos comentários, conte qual parte mais tocou você ou causou um clique interior. Fale sobre a ação concreta que pretende tomar para viver mais próximo da sua essência e se sentir em sintonia com a sua verdade. Sua história pode iluminar o caminho de quem também busca respostas. E se quiser mais reflexões como esta, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Cada curtida e comentário ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que podem se beneficiar dela. O universo fala de muitas formas, e talvez hoje seja uma dessas ocasiões. Reserve um momento para pensar e depois haja, pois quando você escolhe viver na sua verdade, tudo se encaixa. E o mais incrível é perceber que o poder que você tanto procurava sempre esteve dentro de você. Obrigado por estar aqui, por ouvir e por fazer parte desta comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. Lembre-se, a mudança começa em você e juntos podemos construir um mundo mais autêntico, mais conectado e cheio de significado. Até breve.